bem-vindos ao Chá e Prosa com Alexandra Gomide, 7ª temporada. No programa de hoje, vamos conhecer a história de um jovem brasileiro que chegou a Portugal com a família em busca de uma nova vida. O caminho esteve longe de ser fácil e houve momentos em que tudo parecia indicar que o sonho terminaria mais cedo do que imaginavam. Mas uma oportunidade mudou completamente o rumo dessa história. Para nos contar como nasceu um negócio familiar que hoje é uma referência para muitos brasileiros em Portugal, recebemos Jean Carlos Cordeiro, fundador do Big Pastel. Seja muito bem-vindo, Jean. Olá, bom dia, muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui, né? Quem não conhece o Big Pastel aqui em Braga? Seja muito bem-vindo mesmo, muito feliz. Ô Jean, a gente sempre começa aqui o programa tentando entender um pouco essa travessia. Conta pra gente, o que trouxe você pra cá, pra Braga? Para Braga. A gente morava no Brasil, morava em Santa Catarina. Eu sou paranaense, mas fomos muito jovem para Santa Catarina. E morando lá tivemos o interesse de morar em outro país, viver fora. E como Portugal, na altura, quando a gente veio em 2022, tinha a oportunidade de você fazer uma manifestação de interesse, fazer a legalização. Tinha todas essas possibilidades. Exato, tinha as possibilidades, então a gente escolheu Portugal pela língua, primeiro, e segundo, pela facilidade que teríamos em fazer a documentação e estar legal no país. Ou seja, então a ideia inicial era, vamos morar em outro país. Exato, Não exato. era uma necessidade real de sair do Brasil. Não, era uma querer curiosidade, explorar, exatamente, olha. explorar um pouco a vida e ver como era outro país, viver em outro país. E Portugal foi a escolha. E o interessante é que no caso de vocês, veio a família. Sim, viemos a família completa. E o que essa família completa? Veio pai, mãe? Meu pai, mãe, meu irmão e eu. Gente, que dele, largaram tudo? Largamos tudo, eu era projetista, fazia faculdade de arquitetura e era projetista. Eu trabalhava com interiores, móveis sob medida e tudo mais. E meus pais eram funcionários públicos, os dois. E largamos o emprego e viemos com a mala, sem conhecer ninguém, sem nada, sem rumo. E por que Braga? Braga foi o que deu, vamos dizer assim, na altura. Olha. Porque a gente pegou um Airbnb no Porto, quando a gente chegou, por uma semana. E nessa uma semana era o prazo que a gente tinha de arrumar alguma coisa. Arrumar um arrendamento, algum lugar para morar. E no Marketplace, procurando. Ninguém queria arrendar porque a gente não tinha nada, não tinha documento, não tinha NIF, não tinha nada. Então era muito difícil arrendar alguma coisa sem nenhum documento. E a gente procurando, conversando, surgiu um apartamento em Braga. A gente nem conhecia Braga, não fazia ideia do que era. Mas a gente fechou com ele pelo Facebook mesmo. Ah, dá certo. A gente nem olhou o apartamento, não olhou nada, porque era o último dia de Airbnb, a gente não tinha para onde ir no outro dia. Tinha que resolver. Ele falou que entregava a chave no dia, então a gente falou, é isso, vamos para Braga e vai ser lá que a gente vai morar até resolver as coisas. Mas a gente veio para Braga, gostou muito da cidade e estamos aqui até hoje. Agora, vir com a família tem um lado bom e tem um lado ruim, porque a família é sempre um grande desafio. Sim. Como é que foi esse período de adaptação para vocês? Então, quando a gente chegou, que a gente veio para Braga, a gente pegou a chave do apartamento no mesmo dia, porque o Airbnb que estávamos já estava acabando. Só que, você sabe bem, quando a gente entra num apartamento que não tem água, não tem luz, não tem gás, demora um tempo até as companhias fazerem a instalação toda. Então a gente foi morar, só que não tinha água, luz, nem gás. Só que a luz ainda é muito só rápida. Tinha o teto, né? Só tinha o teto, não tinha móveis, não tinha colchão, não tinha nada. E a gente veio com dinheiro um pouco apertado. Só quase que deu para pagar as renda e calção que foi pedido. E quando a gente mudou, não tinha nada. A gente foi até no IKEA comprar coberta e aqueles colchão que vem enrolado. Compramos, levamos para casa para passar, só que não tinha água, nem luz, nem gás. A luz foi ligada rápido porque, como é aqueles contadores digitais, é rápido para ligar. Tá mais rápido, Só que água e luz não tinha, então a gente tinha que no começo ir na garagem, pegar água no balde para poder tomar banho e tudo mais. E para ir na casa de banho, a gente morava em Fraião, a gente ia ali no Lidl, que era do lado, para ir na casa de banho. A gente ficou 2 semanas assim, vivendo dessa maneira. Eu acho que o mais para conseguir. É fantástico isso, porque eu acho que o mais rico disso tudo é porque quem vê hoje e vê a história de sucesso de vocês hoje, não consegue imaginar todos esses desafios, né, antes de chegar. E é importante para quem está no Brasil e nos acompanha perceber que toda história, mesmo as histórias de sucesso, tem um lado de sacrifício, de desafios e de resiliência, luta por trás. É muito importante isso. Sim, a gente chegou e passamos por esse momento
ter que ir no mercado, para usar casa de banho, mas a gente estava com o propósito de, não, a gente vai fazer, vai fazer isso é muito bom também, que era os 4. A gente vai fazer isso dar certo, exatamente. Vamos atrás de emprego e vamos fazer isso dar certo. Foi mais que... Agora, lá no Brasil, então você estava na faculdade de arquitetura, Sim. Mexia com design de interiores, sim, exatamente. Ou seja, nunca empreendeu? Não, meu pai era operador de reta escavadeira e minha mãe trabalhava na escola, era merendeira. Enfim, não tinha nenhum empreendedor na família? Não tinha. Ou seja, estava iluminado mesmo. Porque a gente chegou e fomos buscar emprego, como todo mundo que chega, qualquer emprego que a gente procurava para poder pagar as contas da casa, né? Então, o pai foi trabalhar em obra, minha mãe foi trabalhar na limpeza, eu fui trabalhar com lavagem de carro. Então, cada um foi buscar um emprego para conseguir sustentar a família nesse tempo, né? Só que eram empregos duros, né? Trabalhar em obra, trabalhar com limpeza, trabalhar com lavagem de carro no frio, no inverno, é muito puxado. E no começo, quando eu cheguei, foi mais difícil ainda, porque eu fui trabalhar e não recebi, 2 meses trabalhei, meu chefe não me pagou. Aí depois eu fui cobrar ele falou que eu não tinha documento, que eu podia ir atrás então dos meus direitos, então eu não recebi nada. É uma realidade que a gente acaba passando. Como eu não tinha documento, eu também não tinha o que fazer, porque o que eu ia fazer? Se eu não tinha nada, e eu não queria arrumar problema também com ninguém, porque a gente não conhece nada, não conhece ninguém, e a gente é novo no país, né? A gente não quer arrumar confusão, porque a gente vai precisar futuramente ter as coisas tudo em ordem, ter documento, ter tudo certo. Então eu tomei golpe no começo, meu pai trabalhando na obra, ia sair às 6 horas, chegava às 8 da noite. E foi bem pesado. Tava muito puxado, foi daí que... Vocês ficaram quanto tempo, né, nessa vida? A gente chegou em 2022, em fevereiro, e a gente abriu o Big em 2023, em julho. Pois então a gente ficou 1 ano e meio nessa... Mas vocês já trabalhavam, já sabiam fazer pastel, pelo menos? Não sabíamos fazer pastel. Gente, é sério. Não sabíamos, nunca trabalhamos nessa área. E eu vou te explicar um pouquinho mais a história. Pois é, da onde que surgiu a ideia do pastel? A ideia do Big e a ideia do pastel. No começo do ano de 2023, em março, por aí, já tinha passado 1 ano que estávamos aqui, e as coisas estavam patinando, muita dificuldade, não ia para frente. O pai já tinha emagrecido muito, a mãe também estava no final. E eles falaram, a gente era funcionário público no Brasil e eles pegaram 2 anos de licença. Então eles tinham esses 2 anos para depois voltar. Para decidir. Exato, para decidir. Foi o que eu fiz eles já tinham decidido que no final do ano ia embora, porque não dava, não tem porquê, eles estavam com idade já, ficar sofrendo, não estava dando certo, os trabalhos eram puxados. E foi aí que eu trabalhava, mudei de serviço, fui para outra lavagem de carro, mas em Barcelos, e à noite eu fazia part-time num sushi, que tinha ali onde foi, no caso, nossa primeira loja, tinha um sushi, eu saía da lavação, ia para o sushi à noite e trabalhava lá com part-time. Nesse período de part-time, eu fiquei muito amigo do dono, que era o Raul, que era o dono do sushi, a gente ficou muito amigo, e eu estava buscando alguma coisa para o meu pai e minha mãe não ir embora, porque eu não queria ficar aqui. Se você não queria Meu irmão já tinha ido embora já, meu irmão mais novo. Olha. Ele ficou pouco tempo, começou a ficar doente, não conseguiu se adaptar, porque ele era mais novo, na altura ele estava com 16 anos, 15, 16 anos. Começou a ficar doente, não ia para a escola, começou a ter uns períodos muito difíceis, e ele voltou para o Brasil para morar com a minha avó, então ficou só nós. E o pai e a mãe também já estavam indo embora, e ia ficar, eu falei, não, a gente tem que bolar alguma coisa para arrumar alguma coisa para eles trabalhar, que seja mais leve, seja mais fácil, e que eles possam ficar aqui comigo, junto comigo. Foi aí que, em conversas com o meu chefe, ele falou que não ia mais tocar o sushi, falou que ia passar o ponto e perguntou se eu tinha interesse em ficar com o ponto dele. Eu falei, sushi, eu não entendo nada de sushi. Aí eu comecei a pesquisar o que eu poderia abrir naquele aproveitar espaço, o ponto, na verdade. Aproveitar o ponto, que tinha cozinha montada, tinha tudo. Claro. Daí a gente começou a pesquisar e a gente falou, pastel, não tem nenhum pastel assim que seja parecido com o nosso que a gente comia lá em Santa Catarina, lá no sul, que é uns pastéis grandes. A gente não tem nada aqui em Braga que seja um pastel muito grande, muito recheado. Falei, talvez seja essa a oportunidade. Gente. Aí fui para casa com a ideia, levei pro pai e pra mãe e falei, olha, eu tô com a ideia de abrir uma pastelaria. Aí eles falaram, como vai abrir uma pastelaria do nada? Você não conhece as leis, não conhece nada, não sabe como que abre uma empresa, você não conhece... Eu falei, a gente vai ter que aprender, mas a gente vai fazer esse negócio dar certo. Aí foi que a gente foi pra internet, pro YouTube. Como fazer massa de pastel,
como fazer o pastel. Gente do céu! A gente não sabia fazer massa, porque a gente nunca trabalhou na área, então nessa noite a gente foi lá no mercado, comprou um pouquinho de farinha e tudo, e fez uma massa em casa. E gostaram do pastel? Pra ver se ficava bom. E ficou bom. Ficou bom isso aqui, acho que dá pra, acho que dá pra fazer. E assim eu peguei o ponto, ele me ajudou muito no início, o Raul, que era o meu ex-chefe. Ele, no começo, ele tinha contrato ainda, mais 3 meses de contrato no espaço que ele estava e ele já ia sair. Então ele deixou eu ficar esses 3 meses sem pagar renda. Pra dar fôlego, né? Isso, sem pagar renda. A cozinha era toda dele, ele vendeu parcelado pra gente. Esses 3 meses também não cobrou nada. Que coisa boa. Então esses 3 meses a gente não teve nenhum custo. Então foi por isso que a gente decidiu, não, dá pra abrir, porque a gente não tinha dinheiro em caixa para fazer essa abertura. A gente falou, dá pra abrir porque a gente não vai pagar nada. E a gente buscou da minha tia que mora na Itália, ela emprestou 1.000 euros para nós, porque a gente não tinha nada. Ela emprestou 1.000 euros, a gente comprou um pouquinho de farinha, comprou meio fardinho de coca, meio fardinho de guaraná e começou a abrir no rolo na garrafa de vinho, as massas primeiro. As primeiras massas do Big foi na garrafa de vinho. A gente ia para lá cedinho, às 9 da manhã, e ficava até meia-noite, porque tinha que abrir na garrafa, então demorava muito, então os primeiros pastéis foram abertos na garrafa de vinho. Gente, se eu já admirava o sucesso de vocês hoje, conhecendo, por isso que é importante aqui no Chá e Prosa a gente trazer essas histórias. Quando a gente conhece o processo, mais valor ainda a gente dá. Que sensacional! Foi um começo difícil, porque o negócio nunca é fácil, né? Ainda mais quando você está num país que você não conhece. Mesmo para quem já é experiente. A gente, direto eu trago pessoas aqui que já empreendiam no Brasil, já trabalhavam com aquele produto que agora está comercializando aqui, e mesmo assim é muito desafiador. Vocês foram muito ousados, mas foi a determinação da família toda. É o que a gente fala, a importância de estar todo mundo junto, unido, no mesmo propósito, né? Exatamente. Porque no início eu continuei no trabalho, minha mãe continuou no trabalho e o meu pai ia para lá para fazer as produções, ele saiu do trabalho dele, ia lá fazer as produções. A gente ficava trabalhando até as 5, depois ia para a loja trabalhar à noite, abria à noite, ia para a loja trabalhar à noite. Então a gente ficou nesse tempo até o pessoal começar a conhecer e tudo mais. Então esse foi o início do Big Pastel. Maravilhoso. Agora, trabalhar com a família tem pontos positivos, tem pontos negativos e pode trazer desafios que muitas vezes a gente não espera. Eu sou uma que vivenciei isso aqui. Como é que vocês conseguem equilibrar essa relação familiar com a questão da empresa? Trabalhar com a família, o lado positivo, que é muito bom, porque a gente tem confiança um no outro. São pessoas que você confia. São pessoas que a gente pode confiar, que sabe que vai estar lá, vai ajudar, vai botar a mão na massa e vai fazer. Só que tem o outro lado que é a família também. Então a gente, quando há uma discussão no serviço, às vezes leva para o lado pessoal, porque como é família, leva para fora do serviço. Exato. E tem essa dificuldade. Mas só que a gente tem um lado muito positivo, que o pai, a mãe, e agora o resto da nossa família que trabalha junto, que é minhas irmãs. Que vieram mais pessoas agora. Pessoas depois, trabalham com nós. Eles confiam muito em mim, então eles sempre deixam... Você hoje é o gerente da... Isso. Eu sou o gerente das Pastel. lojas do Big, sim. Eles confiam muito em mim, então todas as decisões eles passam para mim, sabe? Como a gente tem nossa empresa, nossa base da nossa empresa hoje é a família. A família é o nosso ponto principal. Que fantástico. A família e todo o pessoal que entra com nós, que não seja parte da família, a gente insere eles na nossa família, vai junto com a nossa família. A gente faz muita coisa na loja unido, aniversários, todo mundo junto, parabéns para todos, porque a gente tem esse sentido de união, de família, de propósito, e isso, o lado ruim, como você falou, é família, então a gente tem aqueles momentos... às vezes quando precisa advertir, chamar a atenção para alguma... Exato, esses momentos são mais difíceis. É delicado, Mas só que, como eu falei, como eles confiam muito em mim, eu confio muito neles, eles deixam as partes mais burocráticas para mim, e a parte de botar a mão na massa, eu confio muito neles, eu sei que lá tá bem resolvida a cozinha, o atendimento, tudo, porque eu confio neles, confio em mim, é a base da confiança. E no começo a base da resiliência, porque como a gente era família, todo mundo depois estava dependendo daquela renda do Big Pastel, então a gente tinha que fazer dar certo, não tinha outra opção. Todos ali tinham que fazer dar certo. Não tinha outra opção, ou dava certo ou a gente voltava para o Brasil. Exatamente. Então a gente tinha que fazer dar certo. Exatamente. O Big Pastel, por um tempo, abriu ali mesmo ao lado, né, da Associação UAI. E quando eles chegaram ali ao lado da Associação UAI, a gente confessa que eu não conhecia.
E a gente ficou surpreendido com o movimento ali, era um movimento absurdo. Eu nunca tinha visto um estabelecimento com um movimento tão grande, igual eu vi ali no Big Pastel. Tanto é que eles tiveram que mudar para ir para um espaço maior. Mas olha só, aqui em Braga, eles mudaram, foram para uma loja bem maior, né? Mas não só, eles agora já estão com 3 lojas. Vocês abriram em Famalicão. Em Famalicão e no Porto agora, e no recente. Porto. Sim. Olha que sensacional. Você atribui a quê esse sucesso, esse crescimento? Então, quando a gente abriu, a gente tinha muita expectativa que ia dar certo, porque a gente estava com fé no nosso objetivo e totalmente, primeiramente, fé em Deus que tudo ia dar certo. E quando a gente iniciou na primeira loja, era uma loja muito pequena, a gente iniciou em julho lá, e em novembro a gente já mudou para o lado da UAI, porque lá já ficou pequeno, então a gente já mudou em novembro para o lado da UAI. Foi tudo muito rápido. Foi muito rápido, exatamente. Muito rápido. Por novembro, isso que eu não cheguei nem a conhecer. Aí em novembro a gente mudou para o lado da UAI e lá também ficou pequeno. Graças a Deus ficou pequeno, o pessoal começou a comer, gostar do produto. E a gente traz muito o Brasil para nós também. Os temperos dos recheios, do frango, da carne, a massa nós que fazemos. Então, trazemos muito do Brasil. E a gente que está fora, a gente sente muita saudade da nossa comida, do nosso espaço. Nosso espaço é um espaço que remete muito o Brasil, aquele espaço mais barulhento, mais pessoas, mais gente junto, conversando, risada alta. As pessoas se sentem em casa. Se sentem em casa, exatamente. E isso foi o que atribuiu que as pessoas foram indo, se sentindo em casa. A gente vira muito amigo dos nossos clientes, a gente senta, conversa junto, vai na mesa, conversa. Isso é fantástico. Porque a gente tem esse clima de família e as pessoas se sentirem em casa, se sentirem abraçadas dentro do Big. Isso é fantástico. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é um pastel tamanho normal, né? Que normalmente a gente encontra. É um pastel normal de 15 centímetros. Esse aqui é o pastel do Big Pastel. Olha a diferença. Vou tentar colocar aqui. Da onde surgiu essa ideia aqui? Porque isso aqui foi o diferencial. Exato. Né? Porque nós já tínhamos pastéis aqui em Braga, claro que não tinha esse sucesso, essa dimensão toda, mas da onde que surgiu a ideia de fazer esse Big? Porque, gente, é um jantar, é um almoço. Eu fui lá uma vez, eu não consegui comer o pastel todo. Da onde surgiu isso? Então, foi como eu falei no início, nossa ideia era fazer algo diferente que já não tivesse em Braga, porque pastel já tinha em Braga. Então, nossa, fazer algo diferente. Nosso diferente foi esse. Vamos fazer um pastel grande, enorme, que vai ser... Um pastel vai ser uma refeição. Os pastéis pesam em média de 600, 700 gramas cada um. Então, a gente falou, vamos fazer algo diferente que não tem hoje no mercado para entrar no mercado fazendo algo que chame a atenção. E a nossa chamada de atenção foi fazer o pastel Big. No início até a gente só tinha o Big. Depois de um tempo, como os clientes iam e não conseguiam comer o pastel todo, eles pediam para fazer um pouquinho menor para ver se para eles irem comer o pastel todo. Então a gente fez o outro tamanho, que é esse ali, acabou que é o de 15. Exatamente. Mas a gente mantém o nosso Big ainda. Que foi, na verdade, o sucesso diferencial do Big Pastel. Exato. Isso, assim, é muito bom a gente poder ouvir essa história, porque entender que foi a resiliência, a persistência. Observem que partiram do nada, gente. Nunca tinham feito pastel, nunca empreenderam no Brasil. E hoje eles são a maior referência de sucesso em termos de comércio aqui no Concelho de Braga. Agora não só em Braga, né? Mas aqui em Braga eu não conheço outro estabelecimento brasileiro que tem o sucesso de público e de alcance que vocês têm. Então, assim, para ouvir a história agora, fica mais gratificante ainda. A gente sente mais orgulho ainda do processo, né? No começo, como você falou, não é fácil, porque a gente não conhecia como funcionava a parte burocrática, a parte de impostos e tudo mais, como que funcionava. Então a gente pegou um contabilista para tentar ajudar a gente aqui, então foi muito difícil. No começo a gente abria já no horário do meio-dia e ficava até de noite, a gente ficava o dia todo aberto. Tinha dia que a gente vendia 2 pastéis, 3 pastéis durante o dia todo, mas só que a gente falou, não, isso aqui a gente vai ter que fazer dar certo, não tem outra oportunidade. E depois quando o pessoal começou a indicar outro, foi outro, indicava outro, foi outro, indicava outro. Passa a palavra foi exatamente, sensacional. Esse foi o nosso maior público, até hoje nosso maior público, quem vai lá, come, indica, traz amigo ou traz família, e assim foi crescendo o Big. Foi assim que abrimos agora, mudamos para a loja aqui na Rua Nova da Estação, que é uma loja que já comporta mais ou menos 120 pessoas. E está sempre cheio. Está sempre cheio, graças a Deus. Graças a Deus, olha que maravilha, muito fantástico. Você, igual a gente fala,
abrir um negócio aqui, mesmo para quem já era empreendedor lá no Brasil, é sempre muito desafiador. E muitos imigrantes, quando pensam, sonham, né, em vir para cá, sonham realmente em empreender, em abrir algum negócio aqui. Quais foram, para você, na sua percepção, os maiores desafios como empreendedor? Primeiro, era não entender da parte de documentação, de impostos, da burocracia toda. Porque uma cozinha você tem que ter a parte de higiene, a parte de HACCP, que é a parte que cuida da parte da limpeza. Claro. Então a gente não entendia nada disso, nunca trabalhou com alimento nem no Brasil, lá, nem cá, nem cá. Então essa parte foi a mais difícil para nós no começo. Saber, porque a gente tinha que ter tudo legal, porque a gente sabe que um negócio, quando é às vezes brasileiro fora, chama muita atenção e acaba tendo denúncias e tudo mais, então a gente sabia que tinha que ter tudo em ordem, tudo certinho dentro da lei. Então essa foi a parte mais difícil para nós no início, é saber o que podia, o que não podia, o que tinha que ter, o que tinha que pagar, o que não tinha que pagar. Essa foi a maior dificuldade que a gente teve, por isso que a gente conseguiu um contabilista para ajudar nessa... Isso, é isso, é buscar o profissional certo. E depois, claro, sempre buscando melhoria. Todo dia a gente tenta fazer algo melhor, todo dia a gente tenta buscar... Pois é, vocês colocaram, agora tem pizza lá também. Agora temos pizza, exatamente. O início foi só pastel, foi só o Big Pastel mesmo. Foi onde cresceu, onde que explodiu. Depois, mais ou menos de 1 ano e meio, acho, passado do Big Pastel, a gente adicionou as pizzas. Foi aí que entrou minha irmã e meu cunhado junto com nós no negócio. Eles foram agregando valor à família. Porque meu cunhado era pizzaiolo. Então, que coisa como ele era pizzaiolo, trabalhava numa pizzaria já em Famalicão, a gente chamou ele para entrar no Big e fazer as pizzas no modo brasileiro também, bem recheada, com borda recheada, massa brasileira. Então a gente adicionou e foi aí que surgiu o Big Pastel e Pizza. A gente adicionou as pizzas, entrou minha irmã e meu cunhado junto com a gente. E aí que entrou as pizzas junto com o pastel. Gente, muito interessante a forma que vocês foram aproveitando. Isso é fundamental. O potencial de cada um da família e todos remando na mesma direção. É basicamente isso, né? Hoje nós somos, no total, nós somos em 6 irmãos. Então a gente tem bastante mão de obra. E 5 trabalham na loja. Que é um grande desafio hoje, mão de obra. Exatamente, a mão de obra é um desafio grande. Quando a gente abre uma vaga, a gente demora até conseguir preencher essa vaga. Não está fácil. Eu estou com vários comércios me pedindo e não está conseguindo. Por mais que a gente veja muitos relatos das pessoas dizendo que não consegue, às vezes, serviço e tudo mais, mas a gente ficou muito tempo com vaga aberta e não conseguia preencher, porque